é um procedimento que a gente chama amicus curiae, que é o amigo da corte. E uma entidade que representa o movimento negro pode pedir a inclusão como amicus curiae e apresentar as razões. Eu acho que seria muito legal. Tem várias entidades que estão entrando nesse processo. Eu acho que talvez uma entidade que represente o movimento negro pudesse apresentar suas razões nesse processo contra o impeachment. Acho que é uma coisa interessante. A outra colega faz uma pergunta que eu também achei interessante, que ela fala assim: nós estamos agindo demais do ponto de vista técnico. Eu vou dar uma reflexão. Eu acho que o direito, ou a técnica jurídica, ele é um instrumento auxiliar sempre nos processos de transformação. Imaginar que a gente transforma o mundo pelo direito é um equívoco. Mas imaginar que o direito não é importante como instrumento auxiliar de luta também é um equívoco, né? Eu me lembro de um episódio, só para dar uma dimensão, como o direito ele é importante, mas ele tem que ser associado a um processo de luta e ter uma visão estratégica e tática da política. É nessa dimensão que ela é importante. Eu me lembro que tem um caso muito importante que aconteceu com um grande jurista que era um liberal, Sobral Pinto. O Sobral Pinto ele era um jurista liberal, mas que defendia a democracia, defendia direitos. Na época da ditadura Vargas, havia muito arbítrio e ele pegou a causa de alguns comunistas. Ele, um liberal, um conservador, ele pegou. Ele fez a democracia. E havia um caso de um argentino comunista que havia sido preso completamente de forma ilegal e estava sendo brutalmente torturado pelos porões da ditadura Vargas. E ele impetrou vários habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal subserviente não deu. Ou seja, era evidente a ilegalidade da prisão, era evidente que não podia ser preso, era evidente que não podia ser torturado e o Supremo não deu. Aí ele tomou uma iniciativa, vejam que curioso, ele impetrou outro habeas corpus em que ele invocou a lei de proteção aos animais. Ele disse o seguinte: eu já impetrei vários habeas corpus invocando a lei dos homens, a lei dos seres humanos, e o Supremo Tribunal Federal negou. Se a lei diz isso e o Supremo nega, é porque o Supremo só pode estar entendendo que comunista não é gente. Se o Supremo está entendendo que comunista não é gente, o que será um comunista? Será um mineral? Não. Não tem as características do mineral. Será um crustáceo? Não. O comunista não é um crustáceo. Então, depois de muita análise e reflexão, concluo que se não é ser humano, não é mineral, etc., o Supremo deve entender que comunista é um animal. Então eu peço que se aplique a lei de proteção aos animais dos comunistas, que não torturem, que não machuquem, que não façam isso. O que ele queria? Ele queria conseguir o habeas corpus? Não, ele queria denunciar. Aquilo correu o mundo. Um jurista utiliza a lei de proteção aos animais para dizer que tem um ser humano que tem que ser tratado como animal, porque estão tratando abaixo dos animais. Essa utilização do instrumental jurídico nesses processos, ele é auxiliar, mas tem um peso importante na aglutinação, na denúncia, na referência. Então é assim que eu vejo. Você imaginar que a gente faz transformações ou evita retrocesso pelo direito, quando a correlação de forças políticas não nos favorece, é um equívoco. Você tem que ter sempre um auxiliar nos processos políticos. Então eu acho que se nós ficarmos esperando efetivamente evitar retrocessos à direita, ao conservadorismo, né, pensando só na norma fria e no instrumental jurídico, esqueçam. O instrumental jurídico ele é um instrumento auxiliar das lutas sociais. É nessa perspectiva que eu acho que os advogados, os operadores do direito, que têm uma visão progressista, democrática, transformadora, devem se alinhar. Vai lá, que agora estou perdido. Mídia. Não, veja, nós temos que ter, eu sou defensor da liberdade de imprensa, mas nós temos que ter clareza que a imprensa não é neutra. Nós temos que ter clareza que há setores da mídia, especialmente da grande mídia, que são controlados por famílias que têm projetos políticos. Às vezes a questão não é nem do jornalista, a questão é da linha que você toma, né? Você tem uma linha em que certas matérias não entram, outras entram. Ou, se você tem a denúncia contra X, entra uma notinha. Se é contra Y, entra a manchete de primeira página. É evidente. Isso, a mídia não é neutra. Esperar a neutralidade da mídia também é um equívoco.
por isso que nós temos que ter, eu acredito que normas, não que suprimam a liberdade de imprensa, não, mas que responsabilizem desmandos, que garantam direitos de resposta, que evitem abusos, porque onde há o poder, e a mídia há um poder, você tem que limitá-lo. Então, isso não é suprimir a liberdade de imprensa, é garanti-la dentro do respeito aos direitos de todos, claro. Então, como eu vejo, acho que nós, e aí já emendo para a tua primeira pergunta, eu acho que realmente, se eu tiver que fazer uma análise, eu acho que é ali que nós erramos. O que é difícil é você analisar erro a posteriori, né? Erro a posteriori é fácil analisar. Eu me lembro de um livro, que aliás é meu livro de cabeceira, de uma historiadora chamada Barbara Tuchman, que chama a Marcha da Insensatez. Quem puder ler esse livro, lê, é um livro fantástico. É o seguinte, que no mundo da política há uma visão inercial em que as pessoas são insensatas. Elas sabem que vão fazer besteira, têm informação de que é besteira e fazem. Tá? Então ela diz, eu vou analisar a insensatez considerando as informações de momento, porque é muito fácil considerar a insensatez depois que a coisa foi feita. O importante é ver quem é insensato reunindo todos os ingredientes informativos, fáticos, no momento que a pessoa toma a decisão. É nessa perspectiva que eu posso dizer, hoje, para mim, parece claro que o momento correto para investir em reformas, especialmente na reforma política, era logo depois da eleição do Lula, no momento que você tinha conseguido uma estabilização financeira. Ali era a hora. Só que nós tínhamos um problema. Eu participei da comissão, não sei se o Henrique participou, acho que você participou também daquela primeira comissão, né, do governo Lula, que teve o relatório do Caiado. Naquele momento houve uma situação surpreendente, porque naquela comissão de reforma política, o relator era o Ronaldo Caiado. Era um cara conservador, só que ele fez um relatório defendendo o financiamento público de campanha, defendendo o voto em lista, etc., várias coisas, e aí houve um acordo, um entendimento entre PT, PSDB, PCdoB e na época PFL, que eu tenho, para aprovar esse relatório. E por que não aprovou? Porque o restante da base governista, PTB, PMDB, se vocês aprovarem, a gente conclui. E a gente perderia a base parlamentar naquele momento e perderia a governabilidade no governo Lula. E é aí que o governo Lula recua naquele momento. Mas havia um acordo entre governo e oposição para aprovar. Pergunta, deveríamos ter investido e bancado contra a base? Essa era a questão. Poderíamos ter perdido ali a governabilidade e não aprovado o Bolsa Família, outras coisas. Então é difícil a gente fazer essa análise. Mas é correta a perspectiva de que se nós tivéssemos um momento apropriado para aprovar aquilo, é porque realmente ali que nós tínhamos. Eu acho que nós menosprezamos a necessidade da reforma política naquele momento. Talvez fosse necessário ousar, mas talvez se tivesse ousado também tivesse dado com burros na água, né? Difícil avaliar a posteriori. Qual é o outro? Sistema Internacional de Direitos Humanos. Olha, é uma questão que exige reflexão. Nós tivemos uma turbulência muito forte com a Comissão Internacional de Direitos Humanos, não com a Corte, que a Comissão analisa previamente para a Corte, no momento em que eles decidiram Belo Monte. E naquele momento, nos pareceu claramente que havia um direcionamento da Comissão voltado para atingir o Brasil na perspectiva que estávamos afetando os interesses estrangeiros. Porque embora não tivesse sido depois bem executado, a meu ver, o plano original de Belo Monte, ele preservava o meio ambiente, as terras indígenas, etc. Depois teve erros em execuções, desastres, etc. Mas o plano original não tinha porquê. Então nós inclusive questionávamos. Eles não questionam Guantánamo e questionam Belo Monte? Não tem algo errado aí? Então nós tivemos todo um conflito com a comissão naquele momento. Porque a comissão também não é neutra. Certo? Também não é neutra. Agora, no processo de impeachment, deputados representaram a comissão, porque nós não podemos ir direto à corte. A corte, ela é acionada pela comissão, claro? E demora muito para chegar na comissão. Vai demorar um ano e meio, até aí. Já tem outros presidentes do Brasil por julgarem isso, claro? Mas nós fomos à comissão, pedimos uma liminar, a comissão não se pronunciou, até agora está retido nisso. E, evidentemente, nós soubemos que a diplomacia brasileira, através do chanceler José Serra, fez uma forte pressão nos países para que essa questão fosse minimizada. Inclusive, houve uma orientação para todos os embaixadores, diplomatas brasileiros que combatessem em todas as frentes internacionais a ideia de golpe. Porque no mundo inteiro ficou muito claro que o que nós tínhamos aqui era um golpe e o governo brasileiro